Olá, abençoado momento, mais uma vez a todos vocês. Dia bom? Por que o dia é bom? Porque é um dia de Deus. Foi Deus que fez o dia, foi Deus que criou todas as coisas. Seja manhã, seja tarde, seja noite, foi Deus que fez. Então, aplaudir a Deus pela vida através do dia, poder acordar mais uma vez, o poder dormir, para quem está assistindo esse vídeo à noite, e dizer a Deus muito obrigado por tudo. No início do treinamento de Jesus para com seus discípulos, ele orientou os discípulos o seguinte: para irem de dois em dois. Isso foi uma orientação inicial de Jesus para eles. Tanto que ele enviou de dois em dois. Está registrado lá no Evangelho de Marcos. Bom, mas quando você vai lendo a Bíblia, você observa que parece que dois levaram isso como disciplina. É bem interessante observar isso. Parece que dois prosperaram nesse padrão, entenderam o padrão e decidiram aplicar ele. Evidente que outros foram dispersos, não aplicaram perfeitamente, ou aplicaram alguns dias, mas na verdade que teve dois que literalmente levaram isso à risca. Foi Pedro e João. Você vai observar que eles sempre estão juntos em vários momentos. Então é muito bom quando uma pessoa entende uma visão, entende uma ordem, entende um conceito, uma instrução e segue à risca. Assim fizeram Pedro e João. E um dos momentos em que os dois andavam juntos, em um determinado dia, às 3 horas da tarde, porque os judeus oravam, independente das suas orações particulares, eles tinham como regra também orarem 3 vezes ao dia. Eles oravam às 9 da manhã, às 12 horas, ao meio-dia e às 15 horas. Isso era uma regra. 9 horas da manhã orar, meio-dia e às 15 horas. Bom, que era chamado os diário de oração. Então, no diário dos judeus tinha muitas coisas para se fazer no dia, e no quesito da oração, no diário deles tinha essa instrução: orar sempre às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas. E geralmente se oravam no templo. Um determinado tempo, um determinado dia, eles foram ao templo no horário da oração das 15 horas. Pedro e João foram orar. E na porta do templo tinha um homem que era coxo, e como diz o texto, desde o ventre da sua mãe. Não é que foi um acidente após a vida, nada disso, após nascer. A vida não, após nascer. Ele nasceu já coxo. E ele ficava na porta do templo. E neste momento da oração das 3 da tarde, Pedro e João estão indo ao templo. Está no livro de Atos, capítulo 3. Verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. A nona é às 15 horas. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então aquele homem, todas as vezes, no horário das 9, no horário das 12, no horário das 15, alguém ou algumas pessoas trazia ele e deixava ele na porta. Seja na oração das 9, seja da meio-dia, seja das 3 da tarde, deixavam ele lá. Um dia, nessa oração das 15 horas, Pedro e João estão indo ao templo, está lá o homem de novo. E quando Pedro e João estão entrando, eles olham
o coxo olha para eles e diz assim: vocês podem me dar uma esmola? Como pedia para todos que ali entravam. E Pedro e João, olhando para aquele homem, como diz o verso 3, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Bom, a Bíblia diz que o homem esperava receber alguma coisa dos dois, porque eles disseram: olha para nós. Então o homem pensou assim: agora hoje a esmola vai ser uma esmola boa, deve ser alguém bem generoso, ou alguém que vai pagar um voto, e decidiu entregar esse voto, em vez de ser no gasofilácio, acho que ele vai entregar para mim, fazer um ato de caridade. E aí os discípulos: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Pegou a mão do homem e levantou. Aí tem um detalhe. Quando aquele homem levantou, que ficou firme, ele entrou no templo, ao contrário de alguns que, quando são abençoados, são curados, abandonam a Deus, abandonam o templo. Mas não é esse o assunto de hoje. Ele entra no templo, e aí tem a beleza. Verso de número 8. Exaltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Saltando e andando, louvando a Deus. O que eu tenho para dizer para você neste momento é que caminhe, viva uma vida como que você estivesse curado. Viva uma vida de uma pessoa grata a Deus, feliz, satisfeita, para que as pessoas olhem para você e digam, como disse para aquele coxo: mas esse aí, ele era coxo, esse aí, olha, esse aí era cachaceiro, esse aí tinha uma vida perturbada, esse aí sofreu bastante, mas viva como se estivesse curado. Faça como esse cara. Caminhe alegre, feliz, dando glória a Deus, aleluia, usando a palavra amém, assim seja, para que as pessoas sejam abençoadas, edificadas através do testemunho da sua vida. Uma vida que vive como quem estivesse, como quem foi curado a Deus. E mesmo que a sua bênção ainda não chegou, vai pela fé dizendo e vivendo, saltando e alegrando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, e na hora certa, ele se levantará a favor da minha vida, como disse o patriarca Jó. Portanto, Deus abençoe, muita alegria, e viva como se estivesse curado. Um abraço, sucesso!